Quero convidar a igreja neste momento a vir me acompanhar neste momento da reflexão das Escrituras, da ministração da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim, queridos: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filhos, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Diga amém. Meus queridos, este texto de Gálatas capítulo 4 é um dos principais textos no que diz respeito a mostrar a nós o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós ministramos uma palavra recentemente, intitulada A Igreja em Três Direções. Vocês devem se lembrar. Numa única mensagem nós ministramos a igreja em três direções: cura, missão e virtude. Demonstrando que a igreja tem um papel. A igreja existe com uma finalidade, ela tem uma funcionalidade. Ou seja, se nós entendemos que há a igreja de Cristo, e se nós nos entendemos como igreja de Cristo, nada mais correto, adequado, nada mais prudente do que nós entendermos qual é a função da igreja. E dentre tantas outras coisas que poderiam ser elencadas, apresentamos essas três. A igreja tem uma direção para dentro no sentido de que ela tem uma razão de ser para nós aqui dentro da igreja, nós enquanto igreja. Ou seja, cada um de nós somos o alvo primeiro da igreja. A igreja não existe por causa do mundo e nem para o mundo primariamente. Ela tem uma relação com o mundo externo, mas sobretudo, e esse foi o primeiro ponto tratado, a igreja, ela existe enquanto um ambiente de cura, um ambiente de libertação, um ambiente de salvação. Ou seja, diferentemente do que costumam dizer, que a igreja, enquanto os salvos, deve evangelizar o mundo. Já ouviram isso, mais ou menos, né? E aí todos ficam empenhados em trazer mais pessoas, em ganhar mais almas, e assim a igreja vai crescendo de almas ganhas, mas de pessoas doentes. E eu me refiro não a um grupo de pessoas doentes em relação aos que não são. Não, a igreja é formada de pessoas doentes. E essa doença que eu me refiro é doença da alma. Ou seja, cada pessoa que é ganha pelo evangelho ingressa na igreja, para que na igreja, no interior da comunidade, juntos, por meio da oração, por meio da comunhão, por meio da palavra, nós sejamos curados do problema do pecado, porque o pecado traz alguns problemas consigo. Tem o problema da culpa, isso já foi resolvido. Nós não vivemos com a culpa do pecado, porque a obra de redenção de Cristo já lavou por tudo a nossa consciência, e portanto nós estamos purificados dos pecados, não há culpa, portanto. Sabemos também que o pecado traz o problema da condenação. Também aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Logo, não temos problema nem com a culpa do pecado, tampouco com a condenação do pecado. Agora, o pecado traz mais um elemento, que seria o problema do poder do pecado. Alguém diz: não, mas o poder do pecado não existe mais, o pecado está destruído. Isto é verdade. Diz a Bíblia, o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 10, capítulo 8, que Cristo destruiu uma vez por todas o pecado, destruiu na carne. Mas na nossa experiência humana,
e nenhum cristão e nenhum teólogo poderia negar isso, o fato é que o pecado ainda exerce influência sobre nossas vidas. A prova é que nenhum cristão, por mais consagrado que seja, pode falar e declarar: eu não peco mais. Ou seja, nós continuamos a pecar. Lógico que não vivemos na prática do pecado, mas o pecado nos rodeia e nos ronda 24 horas. Além de um tanto de situações da alma que são pecaminosas, que nós ainda carregamos os traços do pecado impregnados na alma, que nós carregamos, e precisa esta alma de ser, portanto, tratada, de ser transformada. E essa transformação, a que nós chamamos também de cura da alma, ela acontece dia a dia, de fé em fé, de glória em glória, no convívio da igreja, por meio da palavra, por meio da comunhão, sendo instruídos, sendo edificados, sendo santificados. Então a igreja tem essa função primordial, né? A igreja está sendo santificada pela palavra, a igreja está sendo preparada para ser apresentada como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas a igreja também tem uma função para fora. E essa função para fora, ela se dá em duas instâncias. Na instância da missão apostólica, como nós tratamos aqui, como que Deus separa do seio da igreja, e Ele concede à igreja homens dons, e dentre estes, os apóstolos, que são os enviados. Ide, pregai o evangelho a todas as nações, e eles vão na autoridade do nome de Jesus, levando o nome de Jesus como sendo a autoridade apostólica, e os sinais os seguem como prova de que são de fato enviados, e que também os sinais vão confirmando a palavra por eles pregada. Mas chegamos na terceira direção, que é mais uma instância da igreja para fora, é a questão da virtude, E é sobre isso que nós queremos falar nesta manhã, a partir do tema, não é? A plenitude do tempo, que tem a ver as virtudes com a plenitude do tempo. Já começamos a refletir qual a relação da necessidade que nós temos de nós não somente desenvolvermos as virtudes de Cristo, mas de nós expressarmos essas virtudes para o mundo. Observa que o próprio Jesus, falando a nosso respeito, ele diz: vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. Jesus fala que a igreja, ela é como um condimento que salga a terra, que faz a diferença, que impede que a terra se apodreça e que tenha uma apostasia plena. Diz que a igreja é como um luzeiro que no mundo escuro das trevas do pecado, da rebelião contra Deus, a igreja é um farol, é uma luz que ilumina nas trevas. Daí a igreja, entendendo que ela tem essa função, a igreja, ao longo do tempo, ela simplesmente começou a desenvolver um tanto de práticas, que a igreja deve fazer assim, deste modo, não deve fazer isto deste modo, está proibido de fazer aquela outra coisa. Ou seja, foi desenvolvendo um modo externo de ser, para então justificar o fato de eles afirmarem que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. O problema é que a questão da virtude não é uma questão necessariamente do homem. Nós nunca conseguiremos ser pessoas virtuosas, a despeito de quanto esforço nós façamos. A pessoa mais virtuosa ainda é encontrada com muitos vícios. E nós costumamos chamar de vício o cigarro, a bebida e as drogas, não é isso? Mas os gregos não pensavam assim. Ou seja, é a nossa cultura, uma cultura colonizada, né, que restringe tudo a esses elementos. Mas há inúmeros vícios. O vício é o contrário da virtude, é o oposto da virtude.
Então o fato é que, a despeito de o quanto que nós tentemos, virtude não está necessariamente ou diretamente para o homem. Por isso que nós começamos essa mensagem, ao falar de virtude, trazendo a ideia da plenitude do tempo. Qual a relação? Pensem comigo e entendam uma coisa. Pensem na história da humanidade como um todo. A história. Nós ainda estamos vivendo a história da humanidade. A história não acabou. Biblicamente, do ponto de vista da revelação, a história da humanidade é também a história da criação com o Criador. E essa história, portanto, da qual nós participamos, ela é uma história cristocêntrica. Não podemos fazer a leitura da história da humanidade prescindindo do fato de que Cristo é a razão de toda a história. Esse é o motivo porque a Bíblia vai nos trazer duas expressões: a plenitude do tempo, este que nós estamos tratando agora, e a Bíblia também, em Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, traz uma outra expressão que é a plenitude dos tempos. A Bíblia fala da plenitude do tempo e da plenitude dos tempos. Como que dissesse, a história tem dois escopos. A história tem dois momentos áureos. E nesses dois momentos áureos, quem está no topo, encabeçando todas as coisas, é o próprio Cristo. Cristo, ele inaugura a plenitude do tempo na sua primeira vinda. E Cristo inaugurará a plenitude dos tempos na sua segunda vinda. Ou seja, a história, ela vai avançando e ascendendo até encontrar a primeira plenitude. Encontrou a primeira plenitude, lá está Cristo, centralizado, estabelecido. Cristo como sendo o resultado daquele crescimento, daquele avanço. A história avança de um momento e de uma condição rudimentar para uma plenitude do tempo. E daí, chegando nessa plenitude do tempo, inaugura-se um novo momento que nos levará ao ápice, portanto, final da história, que será a plenitude dos tempos. E lá também está Cristo como a razão, como o objetivo e como o fim de toda a ascendência e crescimento da história. Portanto, quando nós falamos de nós, vamos falar que enquanto sal da terra e luz do mundo, nós precisamos ser aqueles que exalam e que manifestam as virtudes de Cristo. Nós devemos compreender essa necessidade a partir de Cristo. Olhe para Ele, para compreender isso, porque quando Deus criou o homem, me acompanhe, Deus o criou à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o homem criado por Deus, sendo ele a imagem e semelhança, Deus tinha um propósito que este homem, ao crescer, ao amadurecer, ele pudesse manifestar, portanto, ao mundo, ao universo, essas virtudes. Porque se o homem é feito à imagem de Deus, ele deve refletir o quê? A imagem do Saci Pererê? Não, não dá. Se o homem é criado à imagem de Deus, ele tem que refletir o quê? A sua própria imagem? Não. Se o homem é feito à imagem de Deus, ele precisa refletir os atributos de Deus, a face de Deus. O homem feito à imagem de Deus, à semelhança de Deus, ele deve expressar Deus na sua vida, no seu viver, nos seus relacionamentos, no seu falar, em todos os aspectos da sua existência. Ou seja, sabemos que o homem foi criado com um propósito específico, exatamente porque ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Agora, a grande questão é que o pecado entrou na humanidade. Quando o pecado entrou na humanidade, esse é um ponto fundamental, porque nós estamos falando do homem criado por Deus, do ser do homem, uma questão ontológica relacionada ao nosso ser. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, este homem, na sua essência,
preste atenção, na sua natureza, ele foi criado com toda a capacidade necessária para manifestar as virtudes de Deus. Não pense que o homem foi criado como um invólucro vazio. Não, não. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ao criar o homem, Deus sopra para dentro do homem o seu próprio espírito, e ele então se torna alma vivente. Deus cria dentro do homem o espírito humano, que é a dimensão espiritual e divina na qual Deus habita. O homem foi criado totalmente em sua natureza, como filho de Deus. O homem não é criado criatura, ou melhor, criatura ele é. O homem não foi criado mera criatura, simples criatura. O homem é criatura, os animais são criaturas, tudo é criatura, mas o homem é mais do que criatura. Por que o homem é mais do que criatura? Porque ele é filho de Deus. Porque ele é criado à imagem de Deus, porque ele traz consigo o Espírito de Deus. A Bíblia é clara nesse sentido, não é? É clara. Isaías 42, versículo 5, deixa muito claro que Deus é aquele que dá o Espírito a todos os homens que andam sobre a terra. Agora, o problema não é da essência, portanto. O problema não é o que você é. O problema é exatamente o que você não é. E aqui é onde entra o problema do pecado. O pecado, quando entrou, entenda o pecado não como uma transgressão, entenda, no sentido de que o homem tenha feito uma ação reprovada por Deus, como que se matasse, como se prostituísse, como se mentisse ou fizesse qualquer coisa do gênero. Quando nós falamos de pecado, logo vem à sua mente o quê? Se alguém fala assim, fulano pecou, você pensa em quê? Alguma coisa que ele tenha feito. Ele deve ter enchido a cara de cachaça e arrumado a maior confusão. É o que vem à sua mente, né? Ou talvez você pense, pronto, ele adulterou, traiu a mulher. Sempre quando falamos de pecado, queremos alguma coisa concreta, alguma realização específica. Mas aí o mais entendido dos crentes, os teólogos, eles vão dizer, o ato chamado de pecado é que o homem comeu uma fruta que não deveria comer. Vocês sabem disso? Que assim se diz. E isso não seria diferente de falar que ele teria mentido ou feito qualquer outra coisa. A verdade é que o pecado não é nada disso. Embora tudo isso seja pecado, o pecado não é nada disso. O pecado é um estado, o pecado é uma condição de coração e de consciência. O pecado é um estado de mentira, é um estado de ilusão, é um estado de engano. Logo, ao falar de pecado, não estamos falando de essência. Ao falarmos do homem, estamos falando de essência. Ele essencialmente é a imagem de Deus e não deixou de sê-lo quanto à essência, porque não tem como deixar de ser. Aquilo que Deus fez está feito. Agora, tratando-se do pecado, é o inverso. O pecado não é uma questão de essência, de algo concreto, de uma fruta, de uma coisa específica, mas é um estado psíquico de mente, de coração e de consciência, um estado de mentira, um estado de ilusão, um estado de trevas, um estado de inimizade. Vocês vão entender perfeitamente. Pensem vocês que o Vitor, vou tomá-lo por hipótese, tá? E exemplo, não exemplo, mas por hipótese. Imagine que o Vitor fique chateado comigo por alguma coisa que tenha acontecido, e isso vai tomando o coração dele, aí vem uma pessoa e fomenta, o outro alimenta, o outro cultiva, o outro aduba, e ele vai ficando irado contra mim, até o ponto de ele nutrir no coração uma profunda inimizade contra mim. Quem está entendendo? Eu pergunto, onde estava essa inimizade antes de ele ficar meu inimigo? Ela estava no supermercado, ela estava na casa dele, guardada. Não, simplesmente não estava, não era, não há inimizade como coisa. Mas ele foi
nutrindo pensamentos contra mim, e ele foi nutrindo uma imaginação contra mim, foi imaginando, foi pensando e foi gerando um estado psíquico de inimizade contra mim. Vocês percebem? Logo, essa inimizade não há algo chamado inimizade dentro dele. A inimizade é um estado de consciência. Passa o tempo, e aí ele vai se acalmando mais, vai caindo na sua razão, e aí ele vai conversando melhor com pessoas certas, que vão apaziguando, tal, e ele vai compreendendo, até que ele entende, por fim, nesse nosso exemplo, que, na verdade, ele se equivocou. Tudo foi apenas um engano, um equívoco, e agora aquele ódio, aquela raiva, aquela inimizade, vai para onde? Ela vai para algum lugar? Não, o estado psíquico passa. Mas, durante todo esse estado, esse psiquismo que ele desenvolveu de inimizade, de ódio contra mim, ele estava cego, tomado por um sentimento que a razão dele não podia controlar. O pecado é algo semelhante. O pecado é uma ilusão. Essa ilusão que nos leva a proceder, agora, sempre na direção errada. Agora, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, filho de Deus em essência, que deve manifestar as virtudes de Cristo, ele agora está tomado por uma cegueira, e logo, nesta condição, ele não poderá expressar as virtudes de Cristo. Essa cegueira, essa ilusão, essas trevas, esse engano, é como que cobrisse o seu espírito humano, sua consciência, impedindo-os de se manifestar. Está aí dentro a essência de Deus, a natureza de Deus, o ser de Deus, o Espírito de Deus está aí dentro de você. Isso é o que você é desde a sua criação. Mas o pecado é que nos ilude e nos engana, cria uma persona, o que cada um de nós chamamos de eu quero, eu gosto, eu preciso, não se meta na minha vida. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Esse eu falso, esse pseudo-eu, que se chama também, para melhor entendimento, o ego, é uma máscara, né, que vai impedindo-nos de nos perceber exatamente quem nós somos. Seria esse o motivo porque Jesus declarou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, o que é a verdade, se não a luz? Quando a verdade chega, não traz luz, nos traz esclarecimento, não nos desilude daquilo que nós pensávamos que era e descobrimos agora que não é. Logo, Jesus fala, a maneira de o homem ser liberto não é por meio de tirar do homem uma natureza que está aí dentro chamada pecado e arrancá-la para fora. Ora, se o problema do pecado fosse algo que não estava no homem, que agora está no homem, tem que tirar do homem, por que Deus não tira do homem o pecado? Vai lá, com a mão dele, tira o pecado, está liberto. Por que a igreja, que é a igreja, que prega o evangelho, que prega a verdade, que prega a libertação, que deveria, portanto, não ter pecado, teoricamente falando, tem pecado? Porque o problema de pecado não é uma questão objetiva, é uma questão de consciência, é uma questão de mente, de entendimento, de clareza, de libertação. E essa libertação vai acontecendo paulatinamente à medida em que a verdade alcança o nosso coração. Este homem criado agora à imagem de Deus, iludido pelo pecado, ele sabe que ele precisa manifestar as virtudes. Afinal, ele tem dimensão espiritual dentro dele que o leva a buscar essas virtudes. Só que ele, na sua ânsia, preste atenção, e na sua disposição de manifestar as virtudes divinas, ele começa a criar um tanto de mecanismos. Este é um problema, e aqui estamos tratando de um problema crucial. Se eu perguntasse, você quer manifestar as virtudes de Cristo? Bem, não sei. Mas lá no fundo, você, servo de Deus, sincero,
cristão, já avançou muito, graças a Deus, já tem muito de Deus constituído na sua vida, glória a Deus, mas não é verdade que nós ainda lutamos muito e às vezes achamos tão distante, tão longe, manifestar as virtudes de Cristo. E não raras vezes eu já ouvi muito alguém dizer: isso parece-me uma utopia. Uma utopia. Imagine o Dudu manifestando plenamente o amor de Cristo, tendo o amor de Cristo aperfeiçoado no coração, em graça, em misericórdia, em perdão, em socorro, dentro de casa, com a mãe, com a esposa, com os filhos, com os vizinhos, com os amigos, na rua, onde quer, explodindo e exalando o perfume de Cristo, as virtudes de Cristo, o amor de Cristo. Não é um desejo que nós temos? Mas às vezes você olha, mas Senhor, mas Alexandre, me parece tão longe isso. E eu vou dizer para vocês, nós não vamos conseguir. Eu quero desiludir você, desenganar você. Você não vai conseguir enquanto não compreender que o homem, na ânsia e no desejo de manifestar virtudes, ao invés de ele resolver o problema dentro de si, não. Ele ignora o problema dentro de si e ele agora cria mecanismos para que, por meio de mecanismos, ele consiga exalar e manifestar essas virtudes. O fato, porque até então nós não conseguimos, talvez seja explicado pelo fato de nós ainda nos debruçarmos e dependermos de mecanismos. E eu vou dizer algo, os mecanismos, eles são tão fortes e tão impregnados em nós, que sabendo nós que é mecanismo, que não funciona, que não resolve, temos dificuldade de abandoná-los. Estamos constantemente julgando a nós mesmos e, sobretudo, julgando os outros pelos mecanismos e não pela verdade. Alexandre, que mecanismos são esses que a humanidade tem criado ao longo da sua história para resolver o problema e manifestar então as virtudes de Deus, ou as virtudes divinas? Bem, são várias, né? Vários os mecanismos, mas basta você pensar em 4 deles. O primeiro, o homem criou a religião. A religião traz consigo seus dogmas. Então, para esse mecanismo chamado religião, a maneira de você resolver o seu problema é cumprindo dogmas. Então, a mulher não pode cortar o cabelo. É um dogma. Quando ela deixa o cabelo crescer e não corta, ela pensa que ela está manifestando o quê? As virtudes de Deus, porque o cabelo é grande. Quando ela vê uma mulher de cabelo curto, ela pensa, essa não manifesta as virtudes de Deus. Porque na mente, no entendimento da religião, para você manifestar as virtudes de Deus, você tem que cumprir dogmas, doutrinas comportamentais. Daí passamos a julgar. O fulano é um bom cristão. Por quê? Porque ele não canta músicas do mundo. E o fulano é um desviado, porque ele escuta música do mundo. Isso é um mecanismo. Eu pergunto para vocês que conhecem a religião, sobretudo o cristianismo, resolveu o problema do homem quanto à questão das virtudes de Cristo por meio de dogma? É verdade que tem todo mundo a mesma carinha, mulher de cabelo comprido, homem de cabelo curto e sem barba. Está tudo certo. Ninguém bebe, ninguém fuma, ninguém vai à festa, ninguém ri, ninguém faz nada. Mumificados, tudo a mesma carinha de múmia. Porém, tem divisão no coração, tem inimizade no coração, tem inveja no coração, tem facção, discórdia, impureza, avareza. Então não resolveu. A religião é um mecanismo que não resolve. E desde as mais antigas, as mais rudimentares, as mais modernas do cristianismo, nenhuma nunca resolveu. Há um segundo mecanismo, também utilizado. Poderíamos colocar aqui a filosofia. Os gregos inventaram a filosofia. Dentro da filosofia tem uma área chamada ética. Então Sócrates, o primeiro a começar a falar sobre a vida do homem na sociedade. Como deve ser a vida do homem em relação
ao outro, em relação à cidade, em relação à sociedade. Veio a ética. A ética, por melhor que ela seja, ela não resolve o problema do homem. Porque a semelhança da religião, e religião e filosofia se confundem muito nesse sentido, é que ela apresenta algo a ser feito por você, e não algo a ser feito em você. Ou seja, você deve ser assim, como diz o imperativo categórico de Kant. Olha que coisa mais bonita que ele falou, embora não tenha nenhuma novidade. Ele diz: faça para com o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Nada faça contra o outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Ele diz, é um imperativo categórico, válido em qualquer tempo, em qualquer lugar do mundo, para todos os homens. Proceda assim. Só que na hora de proceder, nós procedemos para com o outro do modo como nós não gostaríamos de ser tratados. E procedemos para com nós mesmos do modo como nós não tratamos os demais. O egoísmo. Logo, a ética da filosofia também não resolve o problema do homem. Daí você segue adiante, você tem a paideia, também dos gregos. A paideia é o pensamento de uma educação integral. O homem deve receber uma educação formal que forme um homem novo, um homem diferente. E essa paideia, que era um programa de educação dos gregos, pensava, se o homem for educado quanto a sua mente, as ciências formais, se o homem for educado no seu corpo, nos exercícios físicos, na destreza, na luta, se o homem, nós vamos ter um homem perfeito, um homem maravilhoso, um novo homem, um homem, diríamos, civilizado. Os gregos falavam de civilização como sendo o ápice da humanidade. Qual foi o resultado? Vocês conhecem a história dos gregos, que desaguou nos romanos, e toda a degradação e depravação humana das mais horríveis, que não merecem nem mesmo ser citadas aqui. Logo, a paideia grega não funcionou. Mas tem a ideia agora de civilização, porque existe o homem bárbaro. O homem bárbaro é o homem incivilizado, não civilizado. Então vem a civilização com as suas leis, e as leis, por melhores que sejam, também não resolve o problema do homem. Ora, o homem não mata, não é por falta de lei que o proíbe de matar. Ele mata a despeito das leis, a despeito das penas. Antigamente, quando eu era criança, ao pensar em homicídio, essas coisas todas, eu sempre tinha a mente de um grupo de pessoas, de marginais, pessoas marginais que cometem esse tipo de coisa. Com o tempo foi crescendo, o tempo foi passando, isso vai ficando tão natural que eu fui observando que quem é que mata não é o marginal, é qualquer pessoa que justifique algum motivo para realizar aquele ato. Essa semana teve um pai que na segunda-feira estava gravando um vídeo falando bem da família, dos filhos. Na segunda-feira, na quinta-feira ele matou os 2 filhos, se matou. Mas era um homem honesto, não era um marginal. É uma pessoa comum, pessoa boa, mas aí vem uma situação ou outra, o camarada vai e comete uma atrocidade dessas. Ou seja, se você pegar os dogmas, se você pegar a ética, se você pegar a educação, se você pegar as leis, nada disso resolve o problema da ética. Por isso, olhem para mim, que a humanidade criada originalmente por Deus, a imagem e semelhança, agora tendo os olhos do coração cegados por causa do pecado, o coração iludido por causa do pecado. Esse homem ali estava na infância da humanidade, e logo essa humanidade deveria, presta atenção, essa humanidade deveria crescer, avançar, assim como uma criança quando nasce. Não é verdade que ela tem várias dificuldades em muitas coisas? Que ela cresce, ela fica desobediente, fica traquina, faz muita coisa errada, mas qual é a expectativa do pai? Não, é assim mesmo, é uma criança.
Mas quando ela ficar com 15 anos, está meio ruim ainda, tá? 17, está quase pior, tá. Mas depois dos 25 começa a melhorar. Não é assim? Ei, começa a melhorar. Com 30 anos já está querendo se casar, já tem uma esposa, ou tem um marido, já está trabalhando, já comprou sua casa, daqui a pouco está um homão dentro de casa, um cidadão de bem, casado, tem filhos, deu neto para os pais, trabalhador e os pais orgulhosos dele. Essa é a ideia. Esse homem deveria crescer, porque é a imagem de Deus, até o ponto de se tornar um homem maduro, um homem correto, um homem íntegro e um homem que manifestasse essas virtudes de Deus. Afinal, ele é a imagem e semelhança de Deus. O problema é que os tempos, ou que o tempo foi avançando na história, foi aumentando, passou 1 milênio, 2 milênios, tantos milênios, e diz a Escritura que chegando, porém, a plenitude do tempo, o tempo alcançou uma plenitude. Se fôssemos falar em termos de idade, poderíamos não colocar 18 anos de maioridade, mas vamos pensar em 30 anos, que é a idade madura da pessoa, que a cabeça já se assentou, já passou o tempo das paixões, das ilusões, da vida desregrada. Agora a pessoa está equilibrada. 30 anos seria o caso então de a humanidade ter alcançado essa idade. A plenitude do tempo é o tempo, há 2000 anos, em que a humanidade deveria, a partir de então, entrar no estado de maioridade. E entrar no estado de maioridade é assumir a posição de filho de Deus. Ele era filho, mas o pecado atrapalhou tudo, ele deveria crescer. E agora, como filho maduro, está na condição de exercer o sacerdócio de Deus, a realeza de Deus, manifestar a Deus. Mas acontece que, chegando à plenitude do tempo, há 2000 anos, o homem, por meio dos mecanismos, não conseguiu absolutamente entrar nesse estágio de maioridade. O tempo foi alcançado, o número de anos determinado. Deus determinou que naquele momento seria o momento da maioridade. Aquele momento seria o momento que é a coroação do tempo que se desenvolveu. É como um pai que dissesse: quando meu filho tiver com 30 anos, ele estará o quê? Maduro. Aí o pai faz tudo para o filho, quando está com 30 anos, está lá o meninão dentro de casa, de bermudão, mostrando as cuecas, sem camisa, pedindo um pix para o pai, para comprar uma carteira de cigarro. Isso acontece? Aí o pai olha assim e fala: o que eu fiz para merecer isso? A Jane usa uma expressão que eu não sei de onde ela tirou, porque eu conheci uma expressão que é: esse fulano deve ter atirado pedra na cruz de Cristo. É a expressão que eu conheço. Para acontecer isso, tem que ter tacado pedra na cruz de Cristo. A gente fala ter jogado chiclete. Eu falo: minha filha, de onde você trouxe a ideia de chiclete na cruz de Cristo? Eu não sei, só sei que é chiclete. Mas aí o pai olha para aquele filhão dentro de casa, dá meio-dia: cadê o fulano? Está deitado, não saiu do quarto até agora? Não, dormindo. Não, ele foi dormir 4 da manhã, no celular, jogando um videogame, sabe lá fazendo o quê? Aí acorda, meio-dia, 1h, cabelo bagunçado, sem cortar, perguntando por almoço. Não completou o ensino médio, lá abandonou os estudos. Os amigos nem se fala. Você fala: meu Deus, o que aconteceu? Esse jovem, ele alcançou a idade. 30 anos se passaram, mas ele em si não amadureceu. Quem está entendendo? A humanidade, quando veio a plenitude do tempo, há 2000 anos, alcançou o tempo necessário para a maturidade, mas ela não estava em condições para ser o homem que Deus desejou, ou desejava, ou planejou. Puxa, Deus criou o homem à imagem e semelhança, não é isso? Deus criou o homem à imagem e semelhança. Agora Deus olha para a humanidade e vê o quê? Aquele meninão sem futuro, caneludo. Dá uma dó, uma tristeza. Deus se frustrou? E agora, o que eu faço? Não tem. Não. Tudo está de acordo
com os projetos. Deus já sabia que seria assim. Aí o que Deus faz para resolver a questão? Deus vai dar uma nova religião para o povo. Vai mandar um novo profeta com uma nova palavra para explicar direitinho. Agora vocês fazem deste modo, é isso? Não. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Por que enviou o seu filho nascido de mulher? Porque ele nasceu homem. Vem lá o Cristo para ser homem. E é este homem que vai realizar aquilo que o Pai planejou. É neste homem chamado Jesus, este que é o nascido de mulher, que nasceu debaixo da lei. Ele veio para ser este homem novo, este homem completo, este homem perfeito, este homem que manifesta as virtudes de Deus. Logo, quando veio Cristo, amados, e se encarnou na pessoa de Jesus, o homem Jesus, a história está aí para nos mostrar, ele foi um homem como nós, a nossa semelhança, participante de carne e sangue, assim como você, sujeito às mesmas fraquezas. Homem que sentia dores, que tinha os sentidos, nervos, músculos. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, e no seu viver humano, enquanto homem sobre a terra, diz a Escritura que ele foi sendo aperfeiçoado por meio das coisas que sofreu. Ao passo que, quando com 30 anos, homem maduro, começou o seu ministério, 3 anos depois estava ele sendo crucificado. Estava ele agora suspenso no alto da cruz, sobre um monte, à vista de todos. A imagem do crucificado lá no Monte Calvário, suspenso numa cruz, é uma ideia simbólica. Ele poderia ter sido crucificado num vale, não é? Mas quando você tem a ideia da cruz sobre o monte, exatamente numa encruzilhada onde se cruzavam 2 grandes vias principais, por onde passavam pessoas de vários lugares do mundo. É como se fosse um encontro de civilizações. E ali estava ele suspenso. É como que Deus colocasse ele suspenso e dissesse assim: eis o homem. Este é o homem que planejei. Este é o homem que eu desejei. De modo então que quando, por ocasião do seu último suspiro, ele eleva os olhos aos céus e ele diz: Pai. E ele fala aquela palavra que vocês já ouviram várias vezes, muito mal compreendida pelo cristianismo. Ele diz: Pai, está consumado. Tetelestai. O cristianismo interpreta esse termo tetelestai como sendo: está pago, paguei a dívida. Como se pagando a dívida resolvesse alguma coisa. Se é que tinha dívida. Desculpe, mas imagine uma pessoa que tem uma dívida, que contrai dívidas, que tem problema com dívida. Tem pessoas assim? Problema. Não consegue ficar sem dever. Gasta o que tem, gasta o que não tem, pega dinheiro com a agiota, pega daqui, pega dali, daqui a pouco está todo... Aí você se compadece e fala: eu vou pagar a sua dívida. Soma tudo aí soma tudo, aquele, tal. E você pagar, está pago. Está pago, está pago. Está resolvido o problema? Está resolvido? Não, você aumentou o problema. Porque agora ele sabe que ele pode fazer muito mais, porque tem quem pague de novo. Ou seja, pagar dívida não resolve problema nenhum. Na verdade, o que Cristo diz na cruz, está consumado, tetelestai, vem de um verbo teleio, e esse verbo tem o sentido de completação, de plenitude. Ou seja, ele diz: Pai, está consumado. Ele está dizendo: Pai, aqui está entregue o homem completo, o homem
pleno, o homem que alcançou o desenvolvimento de suas faculdades, da sua consciência, do seu coração e que manifesta ao máximo as virtudes divinas. Está o homem realizado, o homem inteiro, o homem completado, o homem terminado. Está consumado quer dizer, Pai, eu realizei e está em mim realizado. Portanto, esse Cristo que morreu e no ápice da sua vida ele tem a completação e ele diz, Pai, está feito, está consumado, está realizado em mim toda a tua vontade. Este homem, quando ressuscita ao terceiro dia, agora ele está perfeitíssimo, porque até então estava ali, sim, na cruz, o homem consumado. Mas aí ainda havia um detalhe a ser resolvido. Era o problema da corrupção do seu corpo. O corpo estava em corrupção ainda, mas saindo no primeiro dia da semana do túmulo. Sai agora dali o homem. Olha como a história é sobre Cristo. E nós vamos na esteira dessa história, na esteira do Cristo. Esse Cristo agora é o homem planejado por Deus, é o homem forjado por Deus, é o homem segundo a vontade de Deus. Esse Cristo agora será chamado no Novo Testamento de o novo homem. Eu pergunto para você, quem é o novo homem? É Jesus, Jesus Cristo. Como diria Paulo, Cristo Jesus. Ele é o novo homem. Ponto final. Logo você pode dizer, existe o primeiro homem, Adão. Esse homem incompleto, inacabado, iludido, pervertido, perdido, alienado, cego, em trevas, cheio de ilusão. Mas existe também o novo homem plenamente realizado, que é Cristo. Isto é o que Deus fez em Cristo e por meio de Cristo. Diga amém. Aí você pergunta, e onde nós entramos nessa história? Ele está feito, para tudo certo. Agora Jesus fala assim para os seus discípulos, olha, ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho. O que é pregar o Evangelho? É exatamente fazer o que fizemos hoje. Apresentar o Cristo de Deus que se fez carne e que esse Cristo na carne levou o homem à plenitude daquilo que Deus desejava. Não é uma questão de dizer, Jesus te ama. Nos ama, mas e aí? Não, ele quer te abençoar. Também é verdade, ele quer abençoar. Não, ele quer te prosperar. Não sei o sentido de prosperar que você diz, né? Não, sua vida vai mudar. Ele quer mudar nossas vidas. Mas o Evangelho não é isso, e não se resume a isso. O Evangelho é você mostrar o homem Jesus, aquele cujo nome está acima de todo nome, nome fora do qual não há salvação, porque o homem salvo, o homem do céu, o homem da luz, da virtude, é Cristo, é um novo homem. É este homem que estará pela eternidade com o Pai. Essa é a primeira parte do Evangelho, apresentar a Jesus. Quando a pessoa ouve acerca de Jesus e sabe quem é Jesus, vem a segunda parte da boa notícia, da boa nova. A segunda notícia é que agora esse Cristo, este homem pleno, perfeito, consumado, ele estende o convite àquele que nele crer, aquele que olha para o Cristo, para as suas virtudes, para o seu viver, para as suas palavras, e ver nele o caminho, e o único caminho. Agora cuidado, o único caminho não é o cristianismo, não. Cristianismo é uma religião, religião é mecanismo. Não estamos falando de religião. Quando os crentes vão pregar por aí, você já deve ter percebido, eles falam assim, não é religião. Não falam assim? Mas no final é religião. Aqui não, aqui estamos falando a verdade. Aqui não é questão de religião,
é questão do Cristo, desse Jesus. Até porque esse Cristo e esse Jesus, esse novo homem, não tem nada a ver com o cristianismo. Ou melhor, o cristianismo não tem nada a ver com ele. O cristianismo não ama as suas palavras. O cristianismo não guarda as suas palavras. O cristianismo aborrece as suas palavras. O cristianismo anda no caminho contrário ao que ele andou. O cristianismo não ama as suas obras. É só você olhar para a história e ver o que o cristianismo realizou e até então está realizando. Por exemplo, quando o cristianismo mata pessoas, mesmo que seja em nome de Deus, isso é Cristo? Então, não tem nada a ver. E quando o cristianismo mata pessoas, ainda nos dias de hoje, no sentido de matar pessoas com palavras no coração, na alma, isso é Cristo? Então, não tem relação. Quando diz que o Cristo de Deus é o único caminho, nós estamos nos referindo ao Cristo de Deus quanto àquilo que ele viveu, manifestou e ensinou. Esse Cristo agora diz: você que olha para mim, quando você prega o evangelho, você tem que levar as pessoas a olhar para Cristo. Se elas não olharem para Cristo, se elas não virem Cristo, não tem como crer nele, não tem como ter fé nele. O que oferecem para a igreja é o Cristo da religião, não é o Cristo de Deus, é o Cristo do cristianismo. Agora, o Cristo do cristianismo, misericórdia, né, irmãos? Até porque a pergunta que se faz é qual? O Cristo do cristianismo ele é calvinista ou ele é arminiano? Não pode ser o mesmo. Você não consegue conviver na mesma casa com calvinista e arminiano junto, não dá. São opostos. E o pior, toca no ponto nevrálgico da teologia, que é a salvação. São divergentes, são contrários. O Deus, o Cristo da religião, do cristianismo, ele é pentecostal ou ele é adventista? Porque são contrários. Então, o que eu estou dizendo é, quando se prega o evangelho, devemos levar as pessoas a olharem para o Cristo de Deus. E olhando para o Cristo de Deus, que é em relação ao mundo uma contradição, o Cristo de Deus é uma contradição em relação ao mundo. Ele é totalmente o oposto do mundo. Ele não tem compromisso com este mundo, com este século, com as ideologias, sejam elas quais forem. Ele é do céu, tem compromisso com o céu, com o Pai, com o reino de Deus. Agora as pessoas são convidadas, é a segunda parte do evangelho, a olharem para ele, vendo-o, decidirem no coração: é isso o que você quer? É nisto que você crê? E aí você pode ou não exercer fé nele. E se você exercer fé nele, disse Jesus, aquele que crer em mim, este será unido a mim na minha morte e unido a mim na minha ressurreição. Aquele que verdadeiramente crê no Cristo de Deus, ele se torna parte do novo homem. Logo, você é salvo, não porque você faz coisas certas, tem o mecanismo correto. Não, porque você foi enxertado, foi unido a esse homem novo, a esse homem completo, a este homem perfeito. E como um ramo ligado a uma videira, você receberá dele a seiva, você receberá dele do seu espírito, e é essa seiva, esse sangue da videira, esse espírito do Cristo em você, que realizará e manifestará as virtudes dele. Não é uma questão de eu realizar. Todas as vezes que eu tentei realizar, eu me frustrei. E você? Há alguém aqui que possa dizer: eu tentei manifestar e consegui? Levante a mão, por gentileza, para eu conhecer. Ninguém. Aqui o pessoal responde com a verdade. Em outros lugares, todo mundo levantaria a mão. Até o próximo congresso da CIB. Até o próximo congresso da CIB, quando as irmãs se reunirem para debaterem o novo uniforme. Você sabe quem é que vai ser a primeira a ser contra o novo uniforme proposto pela líder das senhoras? A ex-líder do ano passado,
ela não vai ser favorável. Ou vai? Eu estou perguntando. Você sabe? Esse negócio de ex-líder é complicado. Era, não é mais. E aí o que não é mais agora vai ser oposição. E quem é atual é a situação. Não é não, Josué? Mas não são os nomes? Oposição, situação, até inverter. Vai trocando o poder e o pau quebrando. Esposa de pastor ninguém gosta. Terrível. Aqui não, aqui é diferente. É porque aqui a esposa de pastor é esposa de pastor. Porque aí fora a esposa de pastor é pastora. Aí pronto. Aí ela começa. Lá vai. Aí cria um problema danado. Vocês nunca viram isso, não? Queridos, nós, por nós mesmos e por nenhum mecanismo, conseguiremos manifestar as virtudes de Cristo. Já está provado pela história. A única saída é a união com Cristo na sua morte. Mas a união com Cristo na sua morte e ressurreição só se dá se você contemplar, ver, perceber o Cristo de Deus pela pregação da palavra. E então, somente se você, vendo, percebendo, conhecendo quem é o Cristo, exercer verdadeira fé nele. Não é uma fé de conveniência, é uma fé de tal modo que ainda que o mundo inteiro desacredite dele, você continuará a crer, porque a fé não é produto de uma tradição, nem das conveniências, ela é pessoal. Ou você crer, ou você não crer. Amém? Então, as virtudes de Cristo, que devem ser manifestadas ao mundo, nós como luz do mundo e sal da terra, só é possível se essa igreja, e a igreja do Senhor na terra, for verdadeiramente formada por aqueles que pela fé, ou pelo conhecimento, pela fé e pela união com Ele, se tornam este novo homem, o homem segundo Deus. Amém? Diga glória a Deus. Muito obrigado.